Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo isso porque eu creio que tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele fez em favor da humanidade. Então, que essas bênçãos conquistadas se manifestem na sua vida. Esses são os meus votos em favor de todos vocês, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje aqui sobre uma vida de oração. Como ter uma vida de oração? Ter uma vida de oração é muito mais do que orar em vez em quando. Quando nós falamos sobre vida de oração, nós falamos sobre constância, nós falamos sobre consistência. Você mantém essa vida? Se não, fique comigo, e se sim, é importante que você alimente esse hábito diariamente. Por isso estamos aqui todos os dias meditando na palavra de Deus e compartilhando com você princípios da fé, princípios que vão abençoar a sua vida, tá certo? Fique comigo, nós vamos tratar desse assunto e ao final desta mensagem nós vamos orar. Como eu sempre digo no início desse vídeo, ou de todos os vídeos, as nossas meditações e orações não passam de 15, no máximo 18 minutos. E falo isso todos os vídeos, porque você que já conhece sabe, mas quem está chegando aqui de repente é levado a uma ansiedade de sair logo do vídeo, e existe um propósito espiritual do mal para que você não mantenha uma rotina espiritual. E seja sincero comigo agora. Quantas vezes você tem sido tentado a abandonar esse hábito de cuidar daquilo que é mais importante, de cuidar da sua vida espiritual? Você que está comigo sabe o quanto os espíritos malignos, a força do mal trabalha para que você não tenha esse hábito. Então fique comigo agora, não vai ser demorado, mas esse pouco de tempo será importantíssimo para fortalecer a sua vida espiritual. Você que já está comigo e conhece os conteúdos aqui, vá agora aqui nos comentários, coloque o nome de todos os seus familiares para que nós estejamos orando por eles, o seu nome e de todas as pessoas que moram na sua casa. Nós estamos falando sobre uma vida de oração e eu quero orar em favor deles, tá certo? Enquanto você vai lá, eu quero falar com você que está pela primeira vez. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós compartilhamos os princípios da fé, os princípios bíblicos que norteiam a nossa vida. Nós não iremos tratar aqui sobre religião, não iremos falar sobre isso. Portanto, com toda certeza, os conteúdos aqui publicados é para você, quer seja católico, evangélico, espírita, você que acima de tudo acredita que existe um Deus. Essas mensagens, com toda certeza, são para você. Vá aqui embaixo que tem uma palavra inscrever-se, clique nesse link inscrever-se, vai aparecer um sininho, ative o sininho, depois ative todas as notificações. Fazendo isso, todas as vezes que eu estiver aqui, você será notificado para que você entre aqui e compartilhe, desfrute, melhor dizendo, das mensagens aqui postadas, tá certo? São mensagens para abençoar o seu dia. Centenas de pessoas não saem de casa antes de alimentar a sua vida espiritual. Seja você também uma delas. Se inscrevendo no canal, você vai cuidar de manter o hábito de estar todos os dias ouvindo a palavra de Deus e falando com Deus. Aqui nós criamos uma rotina espiritual. E se inscrever no canal é um mecanismo que você tem para ser lembrado todos os dias, tá certo? Muito bem, faça isso e com toda certeza você será abençoado. Vale ainda dizer que é gratuito, você não paga nada. Você que já conhece, ajude a aumentar a audiência desses vídeos, ajude a dizer para o algoritmo do YouTube que esses vídeos são de relevância e de importância para todas as pessoas. Então dê um joinha, curta esse vídeo, você vai me ajudar, tá bom? Bom, vamos lá. Como manter uma vida de oração? Para muitas pessoas,
Oração é praticada de uma forma cheia de religiosidade. Para outras, elas oram como se quisessem convencer a Deus para abençoá-las. É uma espécie de persuasão a Deus. E nessas orações, muitas das vezes, as pessoas estão dizendo dos seus sofrimentos, do porquê merecem ter um alívio na alma, porque merecem ser abençoados, porque são boas, porque são pessoas religiosas, e por aí vai afora. Muitas pessoas praticam esse tipo de oração, que é uma espécie de persuasão a Deus. A impressão que dá é que se elas convencerem a Deus com as suas argumentações de que merece ser abençoado, então Deus vai olhar para elas. Então, a oração para algumas pessoas é uma espécie de audiência de convencimento para provar que merecem ser abençoados. E aí usam de todos os tipos de argumento. É muito comum encontrarmos no meio dos cristãos dizerem, através das suas orações, que merecem serem abençoados porque vão à igreja, porque são dizimistas, porque são ofertantes, porque são pessoas honestas, porque são pessoas bondosas. Há até aqueles que apelam para o sofrimento, dizer: eu sofri tanto, eu mereço ser feliz, eu sofri tanto. Então é uma espécie de audiência, de persuasão a Deus. É como se eles fossem os seus advogados de defesa. Então existem várias formas de orar. Existem outros que fazem da oração uma chantagem com Deus, né? Mas a chantagem vai no outro nível desse segundo que eu disse. A chantagem que vou dizer agora é aquela chantagem de que eu mereço ser abençoado porque eu falo do amor de Deus para as pessoas, eu mereço ter a resposta das minhas orações porque eu sou um evangelista, porque eu sou um obreiro, e enfim, as pessoas fazem esse tipo de oração. Não é nada sobre isso que eu estou falando. A oração bíblica é um diálogo entre você e o Pai eterno. Quando Jesus ele veio aqui, ele chama os seus discípulos e ele diz assim aos seus discípulos: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos parar só aqui, você já conhece a oração do Pai Nosso. Eu quero chamar a sua atenção para o início. Quando vocês forem orar, orem assim. Por que Jesus teve ali uma preocupação de ensinar como se deve orar? Porque, obviamente, até aquele momento eles não sabiam fazer a oração correta. Se você prestar atenção e fizer um estudo, você vai ver que todos oravam se referindo às alianças que Deus tinha com os homens no passado. E agora eu preciso dizer que naquele tempo era correto fazer aquilo. Então eles faziam as suas orações trazendo à memória, fazendo menção, melhor dizendo, das alianças que Deus tinha com os homens. Então as orações eram assim: Deus de Abraão. Então eles estavam fazendo menção a uma aliança que Deus tinha com Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então as alianças eram sempre, as orações eram sempre fazendo menção das alianças que Deus havia feito com os homens no passado. Mas Jesus vem e ele coloca um novo tempo. Ele diz: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus vem para mostrar a paternidade de Deus. Jesus vem e diz aos seus discípulos: a partir de agora não façam mais em suas orações menções das alianças que Deus fez com os homens no passado. Por quê? Porque este Deus que vocês fazem menções das alianças do passado é o vosso Pai. Então Jesus ele veio para mostrar a paternidade de Deus. Até aquele momento as pessoas conheciam a Deus apenas como Deus.
E Jesus vem e diz: vocês precisam conhecer que este Deus, além de Deus, é também o seu Pai. Portanto, quando vocês forem orar, façam menção e tenha na sua mente, façam menção de Deus como seu Pai e tenham na sua mente que Ele é o seu Pai. Logo, quando eu entendo que eu estou falando com meu Pai, passa a existir um novo momento e as orações passam a ser feitas com novas intenções. Quando converso com meu Pai, eu estou tendo um relacionamento com Ele. Eu posso fazer oração de petições? Posso. Mas que as minhas orações sejam mais de relacionamento com o Deus eterno, com o meu Pai espiritual, com o meu Criador. Que seja este tipo de dimensão. Eu estou falando com o meu Pai. Eu estou me relacionando com meu Pai. Eu estou mantendo um diálogo com meu Pai. Quando eu faço isso traz uma bênção ao meu espírito. Isso fortalece o meu interior. Eu passo a ser uma pessoa espiritual, entendendo que isso me fortalece espiritualmente. Obviamente que eu estou dando aqui apenas a menção da oração como me tornando alguém melhor espiritualmente falando. Obviamente que não é só isso. Eu preciso caminhar na palavra, eu preciso obedecer os princípios bíblicos, mas esse vídeo eu estou me referindo a este princípio fundamental da oração como um relacionamento com Deus. Uma vez que eu vivo a palavra, uma vez que eu pego a palavra como prática diária para a minha vida, eu preciso orar, porque quando eu tenho a oração como um relacionamento, eu fortaleço o meu espírito, eu passo a ter comunhão espiritual com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17 e 18. Ele diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Olha só, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Devemos seguir o exemplo dele. Jesus sendo Deus, embora Jesus era Deus e era homem, mas ele era 100% Deus e também 100% homem. Ele estava aqui vivendo essas duas realidades, mas ele sendo Deus, Jesus sempre se dedicava à oração. Jesus sendo Deus, ele sempre se dedicava a um relacionamento com o Pai. E às vezes, você que me ouve aqui não consegue viver uma vida espiritual diferente, melhor. Você até almeja ser mais espiritual, mas você pratica aquela oração em vez em quando. Você ora vez ou outra, e muitos apenas na igreja, muitos apenas na hora do culto ou da missa na sua igreja. Aqui eu estou falando sobre vida de oração. Quando eu tenho uma vida de oração, eu estou orando constantemente, eu estou orando com consistência, aquela prática diária de oração. Isso te coloca mais sensível a ouvir a voz de Deus, a ter discernimento espiritual, a caminhar pelo caminho da fé, pelo caminho correto. E quando eu falo caminho correto, não estou me referindo somente a ser honesto, somente a ter uma moral exemplar e ilibada. Não é só sobre isso. Quando eu falo andar no caminho correto, é andar no caminho que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Quando Paulo diz combati o bom combate da fé, ele não estava dizendo que só terminou a carreira, como muitas pessoas falam. Não, combater o bom combate é lutar legitimamente a luta que era dele.
Muitos estão vivendo ou guerreando a luta que é do outro. Paulo, ele combateu o combate dele, por isso foi um bom combate. É trilhar o caminho que Deus tem para você. Quando você tem uma vida de oração, você se torna uma pessoa mais sensível à voz de Deus, logo você consegue ouvir Deus te direcionando, Deus te guiando. Nós precisamos ter uma prática diária de oração, daquele relacionamento com Deus, aonde você fala com Deus, aonde você se relaciona com Ele, aquela intimidade, sabe? Do pai quando senta à volta da mesa para conversar com seus filhos e os filhos com seu pai. É essa oração que eu estou me referindo aqui. Vida de oração, esse momento de envolvimento com Deus. Era isso que fazia dos primeiros cristãos, homens e mulheres de sucesso. Era isso que fazia dos primeiros cristãos, homens e mulheres abençoados. Olha o que diz em Atos capítulo 3, versículo 1. Diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Prestaram atenção? Olha só, vou ler novamente. Certo dia Pedro e João estava subindo ao templo na hora da oração. Veja só, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, eles tinham hora de orar. Eles tinham hora. Isso representa que eles tinham hábito, rotina de oração. Não é o hábito ruim de fazer de forma religiosa, não é a rotina de fazer repetindo de forma religiosa, faz sem saber o que está fazendo, sem ter consciência de que está fazendo. Não, eles iam à hora da oração, eles iam ao templo para orar, com consciência, tendo o hábito correto. Então, eles tinham essa rotina diária de oração. Por isso que nós vemos Pedro fazendo o que fez. Pedro era um homem que, quando ele encontrou-se com Jesus, ninguém poderia imaginar que ele se tornaria no Pedro que se tornou. Agora, por que isso aconteceu? Aconteceu como um passe de mágica? Aconteceu numa espécie de abracadabra e Pedro se transformou em quem ele foi? Aquele que iniciou a igreja? Aquele que foi tão usado por Deus foi como um passe de mágica? Não, ele tinha alguns princípios que praticava, que fizeram de Pedro o Pedro que ele se tornou. E uma desses princípios, desses hábitos que Pedro tinha, era uma vida de oração. Então, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Havia uma hora, na agenda deles havia hora para orar. Bom seria que todos nós tivéssemos na nossa agenda o compromisso de orar, de falar com o Pai, de se relacionar com Deus. A hora da oração, às 3 da tarde. Percebe? Sabe o que isso indica? Que a hora da oração dele não é quando ele já tinha feito tudo, não, ele parava. Agora é hora de eu falar com o meu Criador. Ele parava todas as atividades deles, eles paravam tudo o que estavam fazendo. Era uma escolha, era um hábito bom, era uma rotina boa, um hábito consciente, uma rotina consciente. A hora da oração, às 3 da tarde. Não era às 3:05, não era quando dava, não era quando acabava o dia, não tem mais nada que fazer, então vou orar. Não, eles priorizavam isso. Agora, se eles priorizavam, é porque é importante isso. Tá certo? Queridos, espero que você reflita sobre isso e que coloque isso como hábito na sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Quero te agradecer, ó Deus, por essa verdade. Quero te agradecer, ó Deus, pelo entendimento que o Senhor nos deu através desse princípio. E pedir, ó Deus, que essa pessoa consiga, a partir de hoje, ter uma vida de oração, uma prática diária, uma oração constante, uma oração consistente. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que essa pessoa, a partir de hoje, passe a ter vida de relacionamento contigo. Em nome do Senhor Jesus, que ela se livre de toda a religiosidade que faz com que ela tenha somente momento de oração quando está passando por um apuro, como se fosse uma válvula de escape. Que ela tivesse um momento de oração somente quando ela estivesse diante de umas circunstâncias que ninguém mais pudesse ajudá-la. Não, ó Deus, que nós venhamos a partir de hoje, e eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo, que nos ajude em nossa fraqueza, nos ajude a ter essa vida de oração, porque temos a consciência da importância que é de ter um hábito de me relacionar contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado e agradecido seja o nosso Senhor e Criador. Aprenda uma coisa: se você depender de Deus, você verá que Ele estará presente contigo em todo o tempo. Dependa de Deus, Ele estará com você. Ele prometeu isso, tá certo? Não abra mão de ser feliz, você nasceu para isso. Quero agora pedir para os missionários, para as pessoas que são abençoadas. Você que está sendo abençoado com essa mensagem, não deixe ela parada e não guarde somente para você. Pega aqui o link, pega aqui e compartilhe para o maior número de pessoas. Envie pelo WhatsApp, envie para pessoas que você ama e diga para elas: eu estive orando por você hoje. Essa oração me abençoou. E eu quero compartilhar isso com você, que possa abençoar também a sua vida. Compartilhe nas suas redes sociais. Vamos ser agentes operadores das bênçãos de Deus. Existem muitas pessoas compartilhando destruição, compartilhando maldição, ódio, raiva, mágoa, rancor, trazendo só ira nos corações. Seja você alguém que compartilha as boas novas. Tá certo? Um forte abraço, até o próximo momento profético, em nome de Jesus.